Seja muito bem-vindo ao IMC Estudos. Na aula de hoje, vamos dando continuidade ao nosso estudo da física, parte de mecânica. Hoje vamos falar sobre gráficos do movimento uniforme, ou como comumente é chamado, gráficos do MU. No estudo do movimento uniforme, muitas vezes é comum o estudante se deparar com gráficos, expressando grandezas como deslocamento, o tempo, velocidade e outros. A correta interpretação dos elementos desses gráficos permite-se chegar a resultados precisos e de maneira muito mais fácil e rápida. No movimento uniforme, nós temos dois tipos de gráficos mais importantes de serem estudados. O gráfico do deslocamento pelo tempo, S por T, e o da velocidade pelo tempo, V por T. Vamos ao primeiro, deslocamento por tempo. Imagine o trajeto de um objeto que possui, de acordo com a tabela abaixo, deslocamento ocorrendo conforme o tempo mostrado. Então interpretamos que no instante 0, esse objeto estava na posição 0. No instante 2 segundos, foi para a posição 5 metros. No instante 4, foi para 10 e no instante 6, foi para 15 metros. Nós podemos traçar, como num plano cartesiano, o eixo T de segundos e o eixo S de metros. E podemos colocar os elementos da tabela no gráfico, ficando deste modo. Veja que, nos pontos indicados, acontece o cruzamento entre o tempo e o deslocamento. Esses pontos indicados permitem que nós possamos traçar uma reta entre eles. Se quisermos saber a velocidade, já que temos o deslocamento e o tempo, entre os instantes, por exemplo, 2 e 4, é só aplicarmos a fórmula comum, em que velocidade é igual a deslocamento sobre tempo. Fica da seguinte forma. No caso, entre os instantes 4 e 2, a velocidade vai ser igual. Deslocamento, pegamos o deslocamento final 10 e o inicial 5 para aquela posição e dividimos pelo tempo final 4 menos o tempo inicial 2. Teremos a solução 5 sobre 2 igual a 2,5 metros por segundo. Dizemos que essa declividade da reta é a razão entre ΔS e ΔT, ou seja, essa declividade é a própria velocidade. Vamos agora a um gráfico da função da velocidade sobre o tempo, ou V por T. Imagine um objeto em movimento uniforme se movendo a 10 metros por segundo durante 12 segundos. Vamos procurar representá-lo no gráfico. Então traçamos os eixos novamente, o eixo T de segundos e o eixo V de metros por segundo. Indicamos que, olha, esse objeto está se movendo a 10 metros por segundo. Então traçamos essa medida no eixo V de velocidade e traçamos no eixo T a medida de 12 segundos. Perceba que agora a interseção entre T e V, esse ponto, se formos traçá-lo da velocidade, ele dá uma reta, porque a velocidade é constante. Se quisermos saber o deslocamento desse objeto no instante em que T é igual a 12, é muito simples. Só aplicarmos na fórmula, certo? Então, substituindo os valores na fórmula comum, teremos 10 é igual a ΔS sobre 12. ΔS é igual a 120 metros. Mas há uma maneira mais eficaz e fácil de efetuarmos esse cálculo. Daí a utilização de gráficos. Não precisamos usar a fórmula da velocidade média. Basta percebermos que esse gráfico da velocidade pelo tempo, ele forma em si um retângulo, e que, se pesquisarmos a área desse retângulo, chegaremos a 12 vezes 10, ou seja, 120. Em outros termos, no gráfico de velocidade por tempo, a área, que podemos chamar de A, entre velocidade e tempo, é numericamente igual ao deslocamento. Ou podemos dizer que a área é igual numericamente, e aí acrescentamos esse N acima do símbolo de igual, a ΔS. Vamos agora aos nossos exercícios. Procure no link aqui da descrição o arquivo em PDF com as perguntas, bem como as respostas. Procure fazer calmamente as contas e veja se chega às soluções aqui encontradas.